O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dirija. Certamente você já detectou na sua vida aquilo que é muito importante para você. Tem pessoas ou coisas que marcam a vida da gente. E é interessante, né? Por exemplo, algumas coisas que marcam a vida da gente, se você for olhar um grupo de pessoas e se cantarmos alguns hinos mais antigos, alguns cânticos espirituais mais antigos, um grupo da igreja vai dizer, que hinos maravilhosos, né? Porque são hinos que marcaram lá a sua infância, juventude, né? E porque marca a vida da gente. Então tem muita coisa importante na vida da gente, tem pessoas importantes na vida da gente, e tem locais importantes na vida da gente. É muito importante você nunca desmerecer um local que você foi convidado para visitar, ainda que você não ache bonito, porque quem vem de lá, gosta de lá, e ficaria assim, insatisfeito com a sua ação de tecer uma crítica, ou que lugar feio, ou que lugar difícil, ou que lugar isso ou aquilo, porque para eles ali, talvez, onde nós estamos, seja assim. Vamos pensar aqui, meu pai mora num local só há quase 70 anos, casou-se, foi para lá, 69 anos, só mudou de uma casa velha para uma casa nova e construiu. Você pode oferecer aqui a maior mansão para que ele venha para cá, ele não virá nunca, 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 né? Agora, para você sair daqui para lá, você achará a diferença. Então, depende muito. Então, você tem que ter esse cuidado. Há valores na vida da gente. E há alguma coisa que você é capaz de dar muito por aquilo, né? Principalmente no que diz respeito a relacionamento, seja ele conjugal, seja ele paternal, filial. Nós temos esse relacionamento que somos capazes de pagar caro pela vida do outro, claro, né? A gente sempre faz isso, principalmente depois que a gente vira pai. Quem é pai sabe disso, eu falo pais, no caso pai e mãe, sabem disso, do que a gente é capaz de fazer pelo filho da gente, ou a gente também como filho, pelos pais da gente, que a gente ama e ama realmente de verdade, a família da gente, né? E aí você vai valorizando, e à medida que aquilo tem importância para a sua vida, você mede isso com o valor que você seria capaz de dar por aquilo que ali está. E é interessante você saber que entre os valores, a Bíblia diz que a única pessoa que a Bíblia ordena você morrer é pela esposa. Então, o marido é capaz, e tem que ser, segundo a palavra, capaz de dar a sua vida pela sua esposa. Embora você possa amar o seu filho, possa amar os seus pais, mas para a esposa, ela não é uma parte, ela é você, é um só com você. Quando nós olhamos para o texto, é uma parábola. Jesus usava muito a questão da parábola. O que é a parábola? A parábola, numa linguagem bem simples, é você contar uma historinha de coisas conhecidas para elucidar algo mais complicado, mais complexo, mais difícil de ser entendido. E neste caso aqui, Jesus está usando deste argumento, usando deste recurso para ensinar o valor do reino do céu. Ele começa no versículo dizendo assim: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. E dentro deste contexto de contar esta parábola, ele quer ensinar para os seus discípulos, para aqueles que leriam depois e para nós hoje aqui também, qual é o valor do reino de Deus, da salvação, do nosso relacionamento com Deus. Quando você olha para esta parábola, e há algumas coisas aqui talvez não muito simples para a gente entender, porque a gente está numa cultura muito diferente, não apenas distante geograficamente,
também cronologicamente, mas culturalmente também muito distante. E era muito comum, como as pessoas não gostavam de guardar dinheiro em bancos, elas faziam o quê? Pegavam seus tesouros e escondiam, guardavam. Mas acontece que havia, além de ladrões, então eles não guardavam normalmente em casa por causa de ladrões, havia também muitas guerras, e por isso o homem saía e enterrava, e muitas vezes ele enterrava e não comunicava com ninguém, e depois aquele homem morria e aquele tesouro ficava desaparecido até que alguém o encontrasse. É mais ou menos isso que está acontecendo. Aquele homem está lá, não sei, Jesus não se preocupou em estabelecer o que ele estava fazendo, se era um jornaleiro, se era alguém que estava passando, ou o que ele estava fazendo. Eu só sei que ele cavou e encontrou aquele tesouro. E quando ele viu aquele tesouro naquele terreno, ele voltou com o tesouro, escondeu, guardou, foi lá, vendeu tudo aquilo que ele possuía e comprou o terreno, porque no terreno estava aquele tesouro. É importante a gente entender umas coisas, e eu não vou me preocupar muito nos detalhes de definição. Há algumas pessoas que pensam que o terreno seria as Escrituras e o tesouro é Jesus. Outros que a igreja visível é o terreno e a invisível é o tesouro. Mas eu não quero me prender nisso, que eu quero prender mais no princípio da parábola, que é o valor do reino de Deus. E eu quero destacar aqui duas coisas importantes, duas lições importantes a respeito desse valor, ou do valor do reino de Deus. E o primeiro é que este reino é de um valor inestimável. O reino de Deus é de um valor inestimável. Eu quero que você só olhe comigo qual foi não a atitude, mas dentro da atitude, uma expressão que me chama a atenção. Veja bem o que ele diz. Ele, com muita alegria, ele vende tudo. Eu quero usar essa expressão, tudo. Quando ele diz que vende tudo para comprar aquele terreno por causa do tesouro, ele está dizendo que o reino de Deus vale mais do que tudo o que você possui. Tudo o que você possui. Isso é muito importante a gente frisar, é muito importante a gente entender qual é o valor do reino de Deus. Este reino em si, ele é estabelecido pelo próprio rei. Quem é o rei supremo? Jesus Cristo é o rei supremo. E eu paro aqui agora para ouvir um pouquinho a igreja, embora quem está em casa não vai poder ouvir, mas eu queria que você definisse para mim o que significa a petição, venha o teu reino. A oração do Senhor, quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que significa isso? O que ele está nos ensinando a pedir? Um governo de Deus na nossa vida. Tudo que Ele ordenou sobre a nossa vida. Um domínio sobre nós. Quando Ele está dizendo isso, nesse nível de falar aqui, que é um reino sobre nós, também está falando da abrangência, ou quanto mais pessoas convertidas, mais o reino é estabelecido. Mas há também uma outra questão, que é a questão do retorno de Jesus, o reino consumado. Então, quando ele fala, venha o teu reino, tem esses dois sentidos. O reino sendo expandido sobre nós, e também você ansiar pelo retorno
do Rei Supremo. Por que que nós devemos orar por essas duas, nessa petição, tendo essas duas linhas, ou esses dois sentidos? Eu quero, então, dentro desse valor do reino, eu quero que você vá comigo para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, começando no versículo 13. Vamos lembrar que quando você pensa de reino, você pensa de rei e você pensa de Cristo, Jesus Cristo, como o supremo rei. Anteriormente, no versículos 11 e 12, ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele quem? O Pai. Ele fez o quê? Ele nos libertou do império das trevas, mas o quê? Para onde nós fomos transportados? Para o reino do Filho do seu amor. De quem ele está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí você já tem aqui, no versículo 14, no qual temos a libertação, a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. A expressão no qual refere-se a quem? A Jesus, o Filho do seu amor. Então eu estou no reino do Filho do amor de Deus, e neste Filho eu tenho a redenção e a remissão, ou o resgate, e também o perdão. Não só uma libertação, de tirar do domínio de, mas também de pagar a dívida de. Agora pensa comigo, a libertação é do reino das trevas, do imperador das trevas. Mas a dívida não é paga ao imperador das trevas. A dívida é paga ao próprio Pai, que tem a lei que deveria punir. Então, Jesus Cristo é aquele que nos dá esta bênção. Mas para dar esta bênção, nós temos que entender o que ele passou, o que se comemora agora na sexta-feira. Sexta-feira da Paixão, que é a crucificação do Senhor Jesus. A gente se acostuma muito fácil com os termos. A gente se acostuma muito fácil quando a gente olha e já estamos na igreja, já somos salvos, e para a gente esse efeito da redenção e da remissão não tem o efeito tão impactante que deveriam ter na nossa vida. O que ele está dizendo é que antes nós éramos dominados por Satanás. É isso que ele está dizendo. E que Deus nos tirou desse domínio. E para que ele nos libertasse e colocasse sob o domínio de seu Filho, ele teve que pagar a ele mesmo o preço da lei, para nos perdoar. Agora olha só quem é esse Jesus, além dessa libertação e perdão. Versículo 15, leiam por gentileza bem forte. Então ele é Deus, ele é o próprio Deus. Agora versículo 16.
Ele é o criador de quê? Vamos lá, primeiro, o que esse versículo disse? Mas vamos dar nomes. Céus e a terra. Então, não só os céus e a terra, mas tem mais coisa aí. Aqueles que reinam, aqueles que dominam, também estão debaixo do domínio do próprio Jesus Cristo. Ainda que seja um trono do mal, Jesus exerce domínio sobre ele. Não apenas criou todas as coisas aqui na terra, como criou todas as coisas no céu, como criou também todas as autoridades, todos os tronos, todas as potestades. Versículo 17, leiam. O que temos aqui? Ele é eterno. 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 E nada pode estar junto dele. Olha só o 18 agora. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora preste atenção. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É este o valor do reino, porque o rei é o rei supremo, perfeito, majestoso, glorioso, criador, sustentador, senhor, dominador, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Este é o reino que nos é oferecido em Cristo Jesus. É este reino que nós alcançamos, que nos é dado. É por isso que ele disse que este reino vale mais do que tudo na face da terra. Tudo na face da terra. Infelizmente, nós às vezes tratamos melhor as pessoas de fora do que os de casa, somos mais pacientes com os de fora do que os de casa, usamos o nosso dinheiro muitas vezes para o nosso próprio benefício, sem olhar para o necessitado, para aqueles que estavam perto da gente, e a gente muitas vezes não tem entendido este valor supremo de Cristo. Olha só Mateus 10, 34, olha só qual é o valor deste Rei Supremo. Olha só até o 39, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Agora o 37, podem ler. Versículo 38. E aí ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Por quê? Porque o reino de Deus vale mais do que tudo o que eu tenho e tudo o que sou. Esse é o valor do reino. Aquele moço foi, segundo Jesus, e vendeu tudo, porque o tesouro que estava escondido ali era mais valioso do que tudo que ele possuía. Mas nós temos também aqui os
efeitos deste valor na nossa vida. Porque quando ele fala, vendeu tudo, ele vendeu. Eu peguei só a expressão tudo, mas agora ele vendeu tudo. Então, se ele vendeu tudo, quando você é alcançado por esta graça, esse valor atinge o seu coração e tem um efeito na sua vida. Eu não quero gastar muito tempo, porque não poderei ficar aqui muito tempo, mas lhe convido a olhar comigo o próprio texto, né? Porque ele diz assim, Mateus 13, 44, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vai com muita alegria. Há uma transformação no seu coração que o leva a uma atitude. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos... vamos ler o anterior aqui, só para a gente contextualizar. Filipenses, capítulo 3, versículos 2 em diante. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o versículo 5, podem ler, 5 e 6. Humanamente falando, um religioso perfeito. Aquele homem que o dia que faltava EBD, todo mundo reclamava, porque ele está sempre presente. Está sempre presente e está sempre cumprindo todas as tarefas que lhe são dadas. Religiosamente, um homem praticamente perfeito. Mas o versículo 7 começa com uma conjunção adversativa. E aí os versículos 7 e 8, olha só o que ele diz, podem ler. Veja bem, o que era lucro, considerei perda. O que era lucro? Dinheiro? Paulo tinha muito dinheiro, é isso? Será que é isso que o texto está dizendo? Será que é isso que o texto está dizendo? Olha só o versículo 4, ou versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele tinha aqui? Possivelmente tinha um pouco de dinheiro também, não vou discutir não, mas o que está em voga aqui seria o quê? Com certeza tinha. Status religioso, preparação, fez seminário, estudou no melhor seminário, depois fez mestrado, aí fez doutorado, aí depois fez uma porção de coisa, e fiel naquilo que ele cumpria. Ele está dizendo que isto para ele era o que interessava, e isso é o que interessa para a sociedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não fiquem bravos com o pastor de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não consigo entender
Quando você chama alguém para fazer uma palestra espiritual, e você diz, psicólogo, qual o sentido eu chamar você para fazer uma palestra bíblica e você colocar um título que não tem a ver com marketing? Se você chamar o fulano é coach, se você chamar alguém que não tem título, as pessoas não são envolvidas como alguém que é título. Não consigo entender essa questão. Por isso que às vezes eu me chamo de extraterrestre, né, porque eu caminho em outra direção. Mas Paulo está dizendo que tudo isso não só ele considerou como perda, mas olha o final do versículo 8, o que ele diz? Isto para ele se tornou refúgio. Por que se tornou refúgio? Porque Jesus é mais importante do que todos os títulos que ele tinha. O valor de Jesus, o valor do rei, o valor do reino de Deus é incomparavelmente superior a todos os títulos que as pessoas possam ter, que Paulo tinha, e por isso ele diz que considero refúgio, porque Cristo para mim é maior do que todos esses títulos. Este é o efeito desse tesouro, porque nesse tesouro não há lugar para grandeza humana, nesse tesouro não há lugar para status humano, porque esta grandeza diminui o ser humano. É por isso que ele tomou a decisão. Aquilo que para mim é importante, que eu consegui até hoje, não sei quantos anos ele tinha, não sei quando ele tinha trabalhado, quando ele tinha angariado, tudo aquilo que ele, toda a sua força, toda a força da sua vida, todo o investimento, tudo aquilo que ele produziu, ele disse, tudo isso é inferior ao tesouro que eu achei. Jesus está dizendo que tudo que nós podemos fazer na vida é inferior, e este sentimento, como efeito desse tesouro maior, que é o reino de Deus, precisa entrar na nossa vida. Nós precisamos ser mais participantes das necessidades dos outros. Nós precisamos aprender a dividir mais com as pessoas. Nós precisamos olhar mais para as necessidades das pessoas. Porque o que nós temos aqui é ínfimo diante daquilo que nós temos espiritualmente falando. Porque nós vamos morrer e tudo que nós angariamos aqui ficará aqui. Mas esse reino, esse tesouro que Deus plantou no nosso coração, ele terá a plenitude da consumação após o retorno de Jesus. Agora eu pergunto para você, o que tem ficado mais na nossa vida? São os prazeres desse mundo, a alegria desse mundo, o que tem ficado mais na nossa vida? Os anseios deste mundo, ou o reino de Deus, ou nosso relacionamento com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é muito, muito, muito fácil. Segundo o próprio Senhor Jesus, em que se resume, os mandamentos do Senhor?
Só que tudo falou assim, tudo baixinho, não deu para ouvir. Vamos lá. Sabe o que me chama muita atenção nessa afirmação de Jesus? Que não diz respeito a amar coisas, mas amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas e não coisas. É isso que nós precisamos entender, que este reino de Deus da nossa vida nos leva a tomar a decisão de que a vida neste mundo é passageira e nada tem para nos oferecer de segurança. Qual é o valor do reino de Deus na sua vida? E se é reino de Deus, então ele reina e você é reinado. Ele manda e você obedece. Não é o que eu acho. Recentemente eu ouvi uma mulher dando um testemunho, embora o testemunho seja até bonito, mas ela disse assim: tem que fazer isso, assim, assim, assim. Embora as pessoas discordam de mim, mas não tem a ver com a salvação, tem a ver com quebrar a maldição, tem que voltar lá no passado, lá atrás, lá no lugar e tal, tal, tal. Aí a minha pergunta é: onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia isso? Então não é o que eu acho. Eu acho que seria melhor fazer assim, mas a Bíblia diz isto. E se a Bíblia diz isto, acabou. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, e a igreja pode esperar que nós estamos enfrentando uma terrível, a Bíblia, as Escrituras Sagradas estão enfrentando um terrível ataque para desmerecê-la em prol da experiência pessoal. E isso, pessoas do meio envolvente. A ideia de Satanás é desconstruir a autoridade das Escrituras. Agora pensa comigo uma coisa: se você não tem este livro como a única regra de fé e prática para a sua vida e para as suas decisões, tudo passa a ser válido. Deus me falou. E quem é você para dizer que não? Se eu não tenho um parâmetro, tudo passa a ser verdade, a minha verdade. O reino de Deus é superior àquilo que eu acho. Por isso, Deus estabeleceu na criação o papel do ser humano diante de Deus. Estabeleceu o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos. E não adianta eu querer inverter isto. Eu acho que seria melhor dessa forma. Não me interessa o que eu acho ou deixo de achar. É o que a Bíblia diz. E acabou. Então o reino de Deus, ele domina sobre a nossa vida. Este rei vale mais do que tudo aquilo que eu tenho. E ele no meu coração tem um efeito de tomar conhecimento de que tudo que eu tenho é inferior, declarar e viver isso para a glória dele. E eu encerro perguntando: qual é o valor do reino de Deus para a sua vida? De que forma você vê o reino de Deus? A gente precisa pensar nisso e começar a viver sempre para a glória de Deus, porque essa é a nossa missão aqui na terra. E depois, a eternidade, experimentando dessa glória maravilhosa
pela graça de Deus em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé.